Eu tinha 70 quilos a mais, eu cheguei a 140 quilos, usei o manequim número 60, tinha 180 centímetros de abdômen e cheguei a uma situação onde desloquei 2 vértebras, tinha um abdômen globoso e esse abdômen, a própria gordura fez o deslocamento. Muitas vezes a gente pensa que o desinformado engorda, a gente pensa que o ansioso demais, só ele que engorda, mas os psicólogos também engordam. E eu estou com uma psicóloga clínica e psicanalista, Mônica Veras, minha xará, que é um exemplo de superação, de história de força e coragem. Psicólogos também engordam? Olha, a questão da obesidade, eu sempre digo, não escolhe profissão, porque o psiquismo, ele pode acontecer nas suas dificuldades em qualquer situação. Por que a gente se pergunta, por que um pneumologista fuma, se ele sabe que o cigarro faz mal? E por que um hepatologista bebe, se ele sabe que vai ter uma cirrose hepática? Então, um psicanalista pode ser gordo. O que significa é que um endocrinologista, um nutricionista podem ser gordos, uma pediatra pode ter problema de saúde com os filhos. Porque as questões psíquicas, elas independem do saber sabido, mas elas estão inseridas no saber não sabido. Esse saber não sabido é o saber emocional. Você tinha quantos quilos a mais, Mônica? Olha, eu tinha 70 quilos a mais, eu cheguei a 140 quilos, usei o manequim número 60, tinha 180 centímetros de abdômen e cheguei a uma situação onde desloquei 2 vértebras por conta de um esforço físico excessivo que eu fiz. Eu tinha um abdômen globoso e esse abdômen, a própria gordura fez o deslocamento. Eu não caí, eu me fiz um deslocamento de vértebras pelo excesso de peso. Aí foi que acendeu a luz vermelha. A luz vermelha acendeu, todas as luzes acenderam piscando e eu vi assim, o que é que eu estou fazendo comigo? Porque eu tinha taxas de saúde excelentes, por exemplo, colesterol de 100, glicemia de 80, triglicerídeos baixíssimos, pressão 12/7. Dependendo da minha saúde física, jamais eu emagreceria. Dependendo da minha saúde mental, também não, porque a obesidade me impediu de ser a profissional que eu sou. Dependendo do meu corpo, eu não teria me casado, tido família, então estava tudo certo. O que não estava certo era o meu corpo. Você viu que não queria mais. Exato. E esse corpo que eu precisei carregar, esse excesso de peso, eu dizia que eu tinha um excesso de bagagem, né? Esse corpo, no momento que eu me dei conta que eu não precisava mais daquilo, porque eu estava danificando a minha saúde física, psíquica, familiar, emocional, afetiva e tudo mais, por conta de uma dificuldade de dizer não, aquilo que eu sempre fui fascinada, que era comer bem e comer muito. No momento que eu vi que não se pode ter tudo na vida, eu decidi que a bariátrica era o caminho. Mas eu me perguntava, se aferrolhar o estômago funcionasse, nós poderíamos amputar as mãos de um fumante. Ele pegaria o cigarro com os 2 cotocos ou com o pé. Então eu sabia que o estômago, se ele fosse tão importante, ele estaria em cima e o cérebro no lugar do estômago. Então eu vi que era aqui que eu tinha que colocar o anel. E não era um anel físico, mas um anel psíquico, um anel de decisão. E foi esse anel que eu dei. Eu dei a guinada quando eu fiquei 1 semana na cadeira de rodas e fiz uma autoanálise sofrida, porém extremamente produtiva. E eu disse, o emagrecimento é um processo narcísico, individual, intransferível, não terceirizável. Só eu posso fazer isso por mim, porque ninguém colocou comida na minha boca. Então, se é narcísico, ele me pertence. Se ele me pertence, eu vou correr atrás. Olha, eu acho que muitas vezes a gente passa anos para aprender essa lição que você está dando agora. É verdade. Eu acho que, felizmente, eu agradeço a Deus ter deslocado 2 vértebras, porque eu sou uma pessoa que tem muita fé em Deus e eu acho que nada acontece por acaso. E como eu acho que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, até umas vértebras deslocadas e uma cadeira de rodas são trampolins para o salto que eu estou aqui agora. E você fez esse trabalho junto com a Clínica Ravena. Exato. Veja bem, eu sou paciente da clínica, as pessoas até perguntam se eu trabalho na clínica, se eu sou, vamos dizer assim, contratada pela clínica. Não. Eu tenho muito orgulho de ser paciente da clínica e de ter exercido a humildade, de ter chegado num grupo terapêutico com psicólogos jovens, que não tinham a experiência que eu tinha, e me colocar na situação de paciente, porque o saber nunca me emagreceu. Fantástico, Mônica. O saber nunca te emagreceu. Então a humildade... Não. A humildade, eu sempre digo uma frase que é bíblica, que diz o seguinte: a humildade precede a honra. Você só pode ser honrado se você perde a vaidade, o orgulho, e se você se vê faltante, vamos dizer assim, incompetente e, por que não, um aprendiz.
Porque ninguém aprende se sabe tudo. E eu podia saber tudo de psicanálise, poderia até emagrecer meus pacientes, mas santo de casa não faz milagre. Então eu precisei disso. E aí tá você hoje ensinando pra gente, aprendizes da sua história, que é possível virar o jogo. Olha, eu digo a vocês, a gente sempre pensa que é impossível emagrecer a não ser por métodos externos e muito sérios e sofridos como uma cirurgia. Eu digo que o obeso que se submete à bariátrica, ele não encontrou o potencial dele que estava adormecido. Aconteceu comigo e eu estou na clínica exatamente vendo isso. Por isso, então, veja bem, nós somos um verdadeiro leão dentro de nós. Nós temos uma força incalculável, mas a gente acha que vai para uma mesa de cirurgia e se deixa emagrecer pelo outro. Milagre. A gente quer a fórmula mágica, porque, infelizmente, todo obeso, ele é vinculado a situações psíquicas infantis. E uma delas chama-se pensamento mágico. Eu sonhava que existiria uma pílula no mundo, que eu dormiria, tomaria essa pílula e a mãe seria magra. Eu sonhava que eu poderia comer brigadeiro e continuar com o manequim 42. Eu sonhava que eu poderia comer pizza e ser fashion. Impossível, tem que se fazer escolhas, porque toda escolha acarreta uma perda. E perder quilo é a única coisa na vida onde a perda é um ganho. Você é um espetáculo e a gente aqui, ó, ganha tempo e ganha sabedoria com essa mulher. Obrigada. De poder contribuir. Um beijo, Mônica. E olhe, você me achará e você vai dizer pra mim, será que eu vou ficar assim? Eu vou dizer, Mônica, o que separa eu e você, somos iguais no nome, mas no corpo, o que nos separa é apenas o tempo. Eu não tenho dúvida.